Senhor Deus, fala conosco agora. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Me usa, Senhor. Mais uma vez eu encaro a minha incompetência diante da Tua grandeza, diante da importância da Tua palavra, da mensagem pregada, da Bíblia aberta, do Teu povo reunido. Me deparo com a minha insuficiência e peço que o Senhor, a despeito de mim, fale aos nossos corações, ao meu também e a cada um de nós. Pedimos no nome de Jesus. Igreja, diga amém. Salmo 46, versículo 1 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nós, irmãos, aqui nos deparamos com as cidades de refúgio. Eles tinham um lugar de refúgio quando cometiam algum crime, onde esse crime não era doloso, mas culposo. A Bíblia, irmãos, ela está, e é uma matéria que eu, no particular, sou apaixonado, a tipologia bíblica. Na verdade, tem mais tipologia na Bíblia do que nós podemos enxergar com uma leitura superficial. Eu acho que muito da tipologia bíblica Deus vai revelando na medida em que os anos vão passando, na medida em que você vai se aproximando dele, ele vai revelando a você verdades bíblicas. Jesus, ele é anunciado em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Rute, e ele em toda a Bíblia. Há tipos. No livro de Gênesis, nós vemos Jesus, quando o Senhor mata um animal e faz pele, né, e da pele do animal ele cobre Adão e Eva. Nós vemos Jesus na pessoa de Isaac. Isaac é um tipo de Cristo, tipologia. O tipo é uma sombra. Imagine você que eu tenha atrás de mim uma luz e uma sombra projetando. Então, se você me conhece ou conhece a minha voz e você está em algum lugar que você não me vê, mas você, quando vê a minha sombra chegando lá, você diz, olha aqui, ó, ele está chegando. Então, a minha sombra. Mas na medida que eu vou me aproximando de você, essa sombra ela vai diminuindo até que você me enxergue de fato. O Velho Testamento, irmãos, principalmente o Velho Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta magna aos Gálatas, ele faz menção, né, dessa tipologia, né, nos filhos, na mulher de Abraão, Sara, né, e Rebeca. Ele vai falar sobre Sara e Agar, ele fala sobre essa tipologia. A Bíblia está encharcada de tipologia. E cada vez que passa, e eu leio a Bíblia há muitos anos, como muitos dos irmãos, e eu vejo isso aqui, Deus está falando agora. E essa cidade de refúgio, você vai encontrar menção sobre ela em Números 35, Deuteronômio 4, Deuteronômio 19, e aqui nós lemos Josué capítulo 20. E há quem faça menção de que um determinado texto, que não é muito preciso, talvez seja uma menção indireta, que o autor aos Hebreus vai fazer sobre a cidade de refúgio. Você sabe que existem, né, dois tipos de culpabilidade ou de criminalidade ou de crime. Existe o crime doloso e o culposo. Tem o dolo e tem a culpa. O dolo você tem consciência e desejo de executar aquele determinado fim. Já a culpa se deu por uma falta de observação e cautela, quebra do dever do cuidado, um resultado previsível, mas você não tinha a intenção de fazê-lo. E cada um consenso mundial, né, no direito penal, de que existe o culposo e existe o doloso, e isso precisa ser avaliado para que a sentença seja coerente com o ato, né, cometido, o ato cometido. Existe desdobramento sobre esse dolo, né? Existe o dolo direto, o agente busca o resultado e age para alcançá-lo. Ou então, o eventual, é o agente que prevê a possibilidade da ocorrência do resultado e aceita o resultado, aceita o risco. Roleta russa, ele aceita o risco. Existe também a culpa consciente, o agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, mas confia sinceramente que é capaz de evitá-lo. Brinca com o perigo, né? Ou inconsciente, o agente não prevê o resultado que era previsível, não prevê. Isso é muito divergência, né? E há muitas, por exemplo, no trânsito, né? Teve a intenção, não teve a intenção, mas se bebeu, né? Mas se estava nessa velocidade, mas não se observou as placas, e é doloso, é culposo, enfim. Mas nós vamos nos ater aqui somente ao dolo e à culpa. E é sobre isso que o texto vai falar. Qual era o problema, irmãos, que a cidade de refúgio estava resolvendo? Qual o problema?
Não, o problema, irmãos, ele começa assim, uns 1750 anos antes de Cristo, né? Hammurabi, um código de Hammurabi, ele estabeleceu um código, né, penal, de social, de leis civis e leis penais, e de relações, né, políticas, sociais. E esse código foi criado para ordenar as relações, lá na Mesopotâmia, na área da Babilônia. E Hammurabi, ele comandou um império durante esse período aí, de 1700, 1750 a.C. E também ele criou, né, o desdobramento do Código de Hammurabi, né, a lei do Talião, que foi aderida por outras civilizações. E por influência, né, da Babilônia, por influência, né, do cativeiro, não só Israel, mas muitos outros aderiram à lei do Talião. E aí, o Talião, essa palavra talião, quer dizer o seguinte, é do latim isso aí, lex talionis, significa lei de tal tipo, ou seja, é uma lei condizente, é uma lei em ação devida, na proporção da agressão. É mais ou menos essa justa reciprocidade do crime e da pena. Se você machucou e o camarada perdeu o dedo, então você também vai perder o seu dedo. Não importa se tem dolo, ou não importa se tem culpa, não importa se foi de propósito ou se foi acidental, não importa. Se você matou alguém, não importa se foi acidental, você jamais imaginaria que aquela pessoa ia morrer porque você jogou aquela pedra ali, você não sabia que ela estava ali. Bom, mas você vai morrer também, não importa. Então, para resolver isso, o mal que estava fazendo, para resolver tudo isso, nós temos aí a disponibilidade, Deus dizendo ao povo de Israel, quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês entrarem na terra, disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outros cidade de refúgio. Então, enquanto lá no Egito, isso acontecia, era muito comum, porque Deus ainda não havia estabelecido para si um povo, né, quando os tirou por mão poderosa através de Moisés. Mas quando eles estão saindo, e agora Moisés já é morto, Josué é aquele que entra na terra prometida. Moisés só tira o povo do Egito, mas ele não entra na terra prometida. Josué vai entrar na terra prometida, e ao entrar na terra prometida, Deus, legislando a parte civil também por parte de Josué, ele dá essa orientação a Josué. Era muito comum, irmãos, pessoas matarem umas às outras, e o homicídio ele se dava basicamente por 4 situações. Primeiro, homicídio de guerra. Você matou alguém na guerra, não tinha punição para isso. Você foi enviado, você era um soldado, então não tinha punição para isso. Ou você matou alguém por legítima defesa, alguém veio para lhe matar, e aí você matou essa pessoa, também você não havia punição para isso. Agora, você matou alguém sem querer. Você matou alguém sem querer, doloso. Então, tinha punição, sim. A punição era certa. A não ser que você recorresse à cidade de refúgio. E só ali você ficava isento dessa punição. E existia o culposo. A pessoa te matou porque ela quis. Se ela te matou porque ela quis, você seria punido de morte. Alguém da família, vingador do sangue, desse que havia falecido, né, alguém da família, vingador do sangue, mataria você legalmente, tranquilamente, na frente de qualquer um, e ficaria tudo maravilhoso. O que você fez? Acabei de matar ele. Por que você matou ele? Porque ele matou meu primo. Mas ele matou teu primo por acidente? Por quê? Foi por querer. Inclusive está tudo filmado. Acho que hoje tem câmera para tudo. Então, pode matar ele. Pode? Então, um abraço. Quer tomar um cafezinho? Está tudo bem? Está tudo maravilhosamente bem. Ou seja, quando alguém era morto, um parente próximo fazia isso, como agente para que a terra não ficasse poluída. A terra era santa, né? A tarefa era executar essa pena capital para expurgar a terra da culpa desse sangue inocente. Então, alguém morreu inocentemente, a terra está contaminada porque não aconteceu justiça. Então, esse vingador, ele purificava essa terra desse sangue que clamava por justiça. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, até então, tanto o dolo quanto a culpa, ambos eram mortos, né, por causa de Hammurabi, por causa da lei do Talião. Se você matasse alguém, você seria morto por alguém da família. E se você matasse alguém por acidente, você também seria morto. Intencionalmente, não intencionalmente, você seria morto de qualquer forma. Então, qual é o dispositivo que a gente vê aqui em Josué, capítulo 20, Deuteronômio, né, capítulo 19, 4. O que a gente está vendo aqui? Bom, Deus está acabando com
preservando a vida, valorizando a vida, trazendo justiça agora para o seu povo, ensinando o seu povo, né, a viver de maneira conforme a sua vontade. Então agora, se você matasse alguém e você tivesse culpa, você é culpado, mas não foi intencional, você não tem que morrer. Então, isso aí, Deus está anulando isso, e Ele está anulando também essa lei do talião, principalmente na questão de homicídio, né, de culpa. Né, Ele está acabando com isso. Bom, esse texto que a gente leu, a síntese desse texto que a gente leu é o seguinte. Primeiro, a cidade era determinada, né, Deus mandou que a cidade fosse determinada. O homicídio, né, o homicida, que ele não teve culpa, né, foi acidental, ele fugia para essa cidade. Então, para proteger-se do vingador, que ia matar ele. Os anciãos na porta, ele não somente entrava, né, tinha uma brincadeira quando eu era criança, né, que você saía correndo, aí estava marcado lá, se você entrasse naquele quadrado, ninguém podia tocar em você. Não era ele somente entrar lá, ele ia até lá, ele ia para a porta da cidade era uma espécie de fórum, era uma espécie de cartório, e ali, pelos anciãos da cidade, era avaliado se era doloso ou culposo, se foi intencional ou não intencional, era feito isso lá. Então, se encontrasse nele apenas culpa e não dolo, ou seja, ele é culpado de ter matado, mas ele não teve a intenção, foi acidental, então eles permitiam, entra na cidade, eles levavam para dentro da cidade. Ia lá, a segurança dele estava garantida. Ninguém tocava nele, ninguém poderia tocar nele. Até que morresse o sacerdote. Quando morresse o sumo sacerdote, o que acontecia? Ele poderia voltar para casa e o seu... Como é que é? Tem uma palavra que fala quando caduca Aí prescrevia. Então, prescrevia, né? O doutor aqui está falando, os doutores aqui estão falando. Prescrevia, sei lá, arquivava aquilo, prescrevia. Quando morria o sumo sacerdote, ele podia voltar e a família que perdeu um ente querido, por acidente, né, dessa pessoa que o matou sem querer, ela não podia tocar nele mais, porque o sumo sacerdote havia morrido. Inclusive, imagine você que essa pessoa, por exemplo, o sumo sacerdote é um camarada novinho, né, e vai morrer, sei lá, daqui a 50 anos. Ele vai ficar 50 anos dentro da cidade. Ou então ele ficava orando para o sumo sacerdote morrer logo, para ele voltar e ficar livre, né, daquela perseguição. Então, isso demandava essa questão de tempo. Bom, irmãos, a cidade de refúgio é onde a misericórdia é revelada. O que Deus está fazendo aqui é misericórdia. Cidade de refúgio é o lugar onde a misericórdia é revelada. E para lá, eles estavam instruídos a correr. A cidade de refúgio é onde a justiça era respeitada. Foi um acidente. Não teve a intenção. Ele não brincou com o perigo. Inclusive, até isso era visto. Não brincou com o perigo. E também, irmãos, é onde a vida é valorizada. A vida era muito banalizada. Nos idos da Mesopotâmia, nos idos do Egito, a vida era muito pouco valorizada. E então, irmãos, nós temos aqui essa perspectiva, né, da cidade de refúgio. Misericórdia é revelada, justiça é respeitada e a vida é valorizada. Agora, irmãos, a única condição de ser poupado dessa sentença de ser morto, a única, é permanecer dentro da cidade. Repete comigo, permanecer dentro da cidade. A única condição de ser poupado do vingador é permanecer dentro da cidade. Você não poderia sair da cidade, jamais. Irmãos, essas cidades elas foram escolhidas. E tem alguns nomes, né, que alguns livros colocam um pouco diferente. E tem a tradução, a transliteração. Mas nós temos aqui Guedes, Siquém, Hebron, Bezé, Ramote e Golã. São as cidades. Agora, existiam regras para essas cidades. Qualquer cidade, não. Se você perceber, na geografia, na topografia, né, desse mapinha que eu trouxe, eu até esqueci, eu ia trazer o mapa mostrando para você quantas cidades tem ao redor aqui. Muitas cidades. Facilmente acessada. Ela tinha que ter caminho menos de um dia. Cometeu o crime, tinha que dar tempo da pessoa chegar lá caminhando menos de um dia. E tinha que correr para lá. Imagine se ela fosse muito longe, mas ela não poderia ser longe, ela tinha que estar perto. Amém, irmãos? Segundo lugar,
as vias de acesso jamais poderiam ser interrompidas. Jamais. Nós vemos aí os afunilamentos, né, na nossa estrada aqui, onde agora, né, colocar essa disposição aqui, né, nesses cruzamentos, e ali você tem um entroncamento, né, um engarrafamento aqui. A Avenida Brasil é um caos, né, você vê na linha amarela tem um lugar, né, acho que o Rodrigo até trabalhou ali perto, que tem 4 pistas, daqui a pouco vai 3 pistas e ali sempre tem um engarrafamento. Isso não podia acontecer aqui. Isso não podia acontecer. Via de acesso jamais interrompidas, fluxo liberado e acesso fácil e rápido. Era essa a intenção. Olha, agora, olhando para isso, irmãos, eu quero que você se lembre, cabe uma pausa aqui, né? Eu quero dizer para os irmãos, o que Paulo falou aos romanos. Meus irmãos, todos nós temos culpa. Diga para o seu irmão, você tem culpa. Olha, se você odiar o seu irmão, você é um assassino. Todos nós já sentimos raiva de alguém. Alguns de nós já passaram assim vagamente a possibilidade de matar alguém. Todos nós já fomos indiferentes a alguém. Todos nós já desdenhamos de alguém. E não valorizamos a vida, esse ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quantos de nós, irmãos, fazemos acepções de pessoas? Não somente nas questões da vida, mas das questões da nossa relação com Deus, da nossa piedade. Nós somos pecadores, irmãos, todos nós somos pecadores. E essas cidades, o nosso lugar de refúgio, você sabe quem é o nosso lugar de refúgio, irmãos? Jesus é o nosso lugar de refúgio. Jesus, irmãos, apesar e a despeito da sua soberania, glória, majestade, fulgor, santidade, grandeza, apesar, irmãos, sabe, do brilho da sua glória, Jesus, ele se fez facilmente acessável. Ele não é inacessível, ele se colocou ao nosso acesso. Ele veio até nós. Ele está aqui presente na pessoa do Espírito Santo. E nós podemos chegar a Ele, irmãos. Ele parou para falar com prostitutas, mendigos, doutores, anciãos, crianças. Ele foi interrompido quando comia. Ele foi solicitado quando estava sendo crucificado, meus irmãos. Então, ele é essa cidade de fácil acesso. Ele é essa cidade que está perto de mim, perto de você. Estando nele, é a nossa única condição de nós, de fato, permanecermos, irmãos. Ele é a casa da misericórdia. Ele é a casa da justiça. Não a justiça dos homens. A Bíblia tem 2 palavras para a justiça, né? A justiça dos homens, a vingança. Mas a justiça de Deus, que é a justificação, que é um outro assunto. É nele que a vida é completamente valorizada. E sem ele, não há como. E ele, irmãos, ele foi escolhido para ser a nossa cidade de refúgio. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Agora veja comigo, essas cidades, irmãos, a propósito, elas têm um significado. Guedes quer dizer lugar santo. Meus irmãos, essa cidade de refúgio para os impuros. Olha, você que está em pecado. Olha, você que está mexendo com impureza. Olha, você que está mentindo. Olha, você que está agindo de maneira impura. Eu quero dizer para você, não corra de Jesus, não se afaste de Jesus, mas você vai ser morto pelo vingador, porque o poder do pecado vai destruir você, Satanás vai acusar você, e a ira de Deus um dia pode acometer a sua vida. Mas se você correr para Jesus, a sua carne perde poder, o espírito é fortalecido, e o Deus Pai não mais vingará sobre você, a conta vai cair no Filho, e Satanás, irmãos, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, quem tentará acusação contra aqueles que estão na cidade de refúgio? Ninguém, meus irmãos. Abandone a sua impureza e venha. Êxodo 3:5 vai dizer, e diz, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Agora, irmãos, por vias do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo,
Nós podemos dele nos aproximar com intrepidez, crendo que seu sangue foi derramado por mim e por você. E agora nós podemos nos achegar a ele. Ele é a sua cidade de refúgio. Ele é refúgio para a sua alma. Em segundo lugar foi Siquém. Sabe o que a palavra de Siquém quer dizer? Ombro. Ele é cidade de refúgio para o cansado. Quem está cansado, às vezes, se afaste de Deus, da obra de Deus, do trabalho de Deus, das pessoas de Deus. Você vai se cansar mais ainda. O cansaço só vai aumentar. Não se tira férias de Deus, irmãos. Deus é o nosso descanso. A gente não usa o feriado da Páscoa para ir para a praia. A gente usa o feriado da Páscoa para partir o pão e tomar o cálice. Porque ele, meus irmãos, é o nosso ombro. Olha, toda vez que alguém chega, pastor, estou tão cansado que eu vou sair, não sei nem quando eu volto. Você vai voltar mais cansado ainda, porque Jesus é o seu ombro, Jesus é o seu refúgio, Jesus é a sua cidade. Ele mesmo disse, você conhece tão bem quanto eu, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, diz a versão revista atualizada, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, se você está cansado, você está buscando a pessoa certa, no lugar certo, com os companheiros certos, porque você não é o único cansado, muitos estamos cansados, e ele é o nosso lugar de refúgio, ele é a nossa cidade de refúgio, ele é o nosso ombro, meus irmãos. É o nosso ombro. João, na biografia que fez do próprio Senhor Jesus, no seu evangelho, ele fala de si mesmo, dizendo que ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus. E nós, irmãos, e você, está tão próximo de Jesus quanto João. E você está tão próximo do Deus Pai quanto Jesus está. Que absurdo, né, irmãos? Tem coisa que eu falo com muita dificuldade. E essa é uma frase que eu falo com muita dificuldade. Eu estou tão perto de Deus quanto Jesus está. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós estamos assentados em Cristo Jesus em lugares celestiais. Onde Cristo está, eu estou, você está. Então nós podemos tomar, irmãos, o ombro de Deus e chorar no ombro do Deus Pai, na presença do Filho, que advoga a nosso favor, e o Espírito, irmãos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Tem a cidade, irmãos, de Hebrom, que é a comunhão. É a cidade de refúgio para o desgarrado. Você que não conhece ninguém aqui e nem se deixa conhecer. Você que não tem convivência, só tem frequência. Você, meu irmão, que não tem conexão. Quando você chora sozinho. E quando os seus olhos não estão lá, porque os olhos são a lâmpada da alma. Quando a Alcione olha para mim, ela sabe se está bem, se não está bem. Quando um amigo olha para mim, sabe, você não está bem, eu conheço você. Então, se você não tem gente que olha no teu olho e não conhece você, é porque você está fora desse refúgio, porque nós precisamos de comunhão, meus irmãos. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos em comunhão com o nosso Senhor, e estando em comunhão com o nosso Senhor, nós estamos em comunhão uns com os outros, e quando em comunhão uns com os outros, em comunhão com o nosso Senhor. Irmãos, é perigoso demais você não estar em Hebrom, porque o pecado vai pegar você, porque a ira de Deus vai se derramar sobre a sua vida, e porque a sua carne vai prevalecer, meu irmão. Porque, fora isso, esse vingador, meu irmão aqui, esse vingador, eu posso dizer que é Deus Pai, que revela do céu, né, a sua justiça contra toda impiedade e injustiça, diz Paulo aos Romanos. Eu posso dizer, irmãos, que o vingador é o pecado que em nós habita, que nos separa de Deus e destrói a nossa vida. Mas o nosso maior problema não é falta de dinheiro, nosso maior problema é falta de santidade, é o pecado na nossa vida, meus irmãos. Você corre risco também, porque eu acho que esse vingador, além de Deus, além do pecado, esse vingador também é Satanás. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz que ele veio para matar, roubar e destruir a sua e a minha e as nossas vidas. Então, a cidade de refúgio, você precisa estar dentro de Hebrom. Hebrom é Jesus, Hebrom também é a nossa comunhão. Também tinha Bezer. Bezer quer dizer fraqueza, fraco. É a cidade de refúgio para o fraco. Pastor, estou fraco. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em
Cristo Jesus. Esses versículos que eu coloquei ali, você está percebendo que é cristocêntrico? Você está percebendo que a cidade é Cristo? Você está percebendo o paralelo? Bezé, e ele diz, fortifica, Bezé quer dizer fraco, refúgio para os fracos, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu queria colocar um outdoor aqui para fazer a distinção, a separação, a cisão entre duas coisas que Satanás usa para confundir cada um dos irmãos. É a desobediência e a fraqueza. Em vez de nós assumirmos dizendo assim, eu não quero, a gente diz, eu não estou conseguindo, que eu estou fraco. Mas eu quero dizer para você que Deus não é incoerente. Tudo que Ele pede a você, você pode executar. Fala para o seu vizinho, tudo que Deus pede, você pode fazer. Você não faz porque você é fraco. Você não faz porque você é desobediente. É uma grande diferença. Ah, eu estou muito fraco. Não, você está desobediente. Por quê? Porque nós temos cidade de refúgio para o fraco. Porque Jesus, irmãos, é a nossa fortaleza. Porque nós temos que servir a Deus na força de Deus. Você sabia que tudo que você faz para Deus, você não precisa fazer na sua força, você pode fazer na força dele, deve fazer na força dele? Então, fraco tem uma cidade de refúgio. Se você está fraco, não é para se afastar, não é para deixar de orar, não é para deixar de dobrar o seu joelho segunda-feira, ou parar na quinta-feira para reabastecer suas forças, ou estar no jejum que nós tivemos aqui. Não, você precisa, meu irmão, não se afastar em hipótese alguma. Está fraco, corra para a cidade de refúgio, corra para Jesus. Existia Ramote também. Ramote, irmãos, é lugar de exaltação, lugar exaltado. É refúgio para o humilhado. Refúgio para o humilhado. Talvez você foi humilhado por uma situação. Talvez você está consternado. Talvez você fora preterido. Talvez você fora esquecido. Talvez você fora aborrecido. Eu quero dizer que, quando isso acontecer, no lugar de dar vazão ao seu pretenso orgulho, você deve se humilhar diante da mão de Deus. Você deve se humilhar da mão de Deus e correr para a cidade de Ramote, onde é refúgio para o humilhado. Onde lá, irmãos, quando humilhados por homens, nós nos humilhamos diante de Deus e ali nós estamos protegidos de todos os efeitos colaterais, irmãos, que uma humilhação pode produzir na nossa alma, quando ela é da carne. Mas quando ela é do Espírito, ela vai edificar você, e aí você se humilha diante de Deus. Se você for humilhado, não se afaste, não se distancie, não faça isso, mas você precisa ir para Jesus e para a cidade de refúgio. Existe a última, que é a cidade de Golã. É um lugar separado. Golã quer dizer lugar separado. Refúgio para quem está sendo envolvido pelo mundo. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E no capítulo 1 de Coríntios, verso 1, 2 e 3, Paulo ele diz que foi chamado, ele faz menção ao seu companheiro de carta, e ele diz que nós somos santos, irmãos, chamados para viver uma vida santa. Nós já somos santos e fomos chamados para viver uma vida santa. Esse santo, a tradução desse santo é separado. Fala para o teu vizinho, nós fomos separados. Fomos separados. Exclusividade. Ontem eu estive no casamento do filho de um amigo. E ontem oficializou-se as núpcias e ele foi separado exclusivamente para aquela menina, e aquela menina foi separada exclusivamente. Ninguém mais pode tocar nela, ninguém mais pode tocar nele, ninguém mais pode ter esse nível de acesso, ninguém mais pode ter esse nível de amizade, ninguém mais pode ter essa preferência, ninguém mais pode ter esse primeiro lugar, a não ser o marido e a noiva, e a esposa, o marido e a esposa, a não ser. Ninguém mais pode ocupar determinado lugar na sua vida. Você não pode dar o lugar, você não pode se ocupar, você não pode ter outra afeição, você não pode ter o melhor lugar, você não pode derramar mais seu coração, a sua energia, a sua força, a sua alma, o seu entendimento. Ninguém mais a não ser no Senhor Jesus, no Senhor da glória. Sabe por quê? Porque você foi separado. Nem para você mesmo. Nem para você mesmo. Para o Senhor Jesus. Por quê? Porque você foi separado. Mas se você se envolveu com o mundo, se você está em si mesmado, se você está envaidecido, se você está ocupado com a carne, com a sua felicidade, pastor, estou ocupado demais em ser feliz. Você é o mais infeliz dessa igreja. Não, eu estou buscando a minha felicidade. Você não vai encontrar. Porque quem busca, quem quer ganhar vai perder. Mas quem decide perder vai ganhar. Quem entende isso, diga amém.
Meus irmãos, são as cidades de refúgio. Agora, essas cidades, irmãos, lá de Josué, né, lá de Números, né, essas cidades, elas só poderiam proteger as pessoas que cometeram crimes culposos, não dolosos. Só quem fez alguma coisa sem querer, não intencional. Diga graças a Deus. Jesus não, irmãos. Tanto culposo quanto doloso, ele protege o vingador. Pastor, eu pequei, eu não tinha intenção. Eu fraquejei. Não, pastor, eu programei o meu pecado. Eu programei o meu pecado. Eu sabia que ia dar nisso. Pastor, eu não sabia que ia dar nisso, é minha carne. Eu sei, irmão. Eu também sou tão pecador quanto você. Mas eu quero dizer para você que nós, irmãos, eu, você, né, e cada um de nós aqui, a minha amada família espiritual, nós não temos Quete, Siquém, Hebron, Bezé, Ramote, Golã, não temos nada disso. Mas tudo isso se funde, tudo isso eram sombras, é tipologia, tudo isso apontava uma pessoa, para a pessoa de Jesus. Diga a glória a Deus. Mas, pastor, como é que era? Bom, a pessoa, ela cometia um crime, não intencional, a pessoa morria, tinha um óbito, então ele virava um assassino não com dolo, mas com culpa, e essa pessoa morreu. A família, quando tomava conhecimento, dizia, vou matar esse cara. A lei de Hammurabi, o código de Hammurabi, a lei de Talião, vão matar ele. Inclusive, não vamos só matar para fazer justiça, não vamos só matar porque a gente está triste, vamos matar para purificar a terra. Porque a terra está clamando porque tem um sangue inocente que foi derramado e não foi feito justiça. Então vamos matar? Vamos matar. Ok. Então quando Josué, irmãos, ele vai entrar na terra, Deus diz, opa, não, a vida tem valor. E esse código penal de vocês aí é o mais fajuto que existe. Esse Hammurabi não sabe de nada, essa lei Talião também não me representa. Então eu quero a cidade de refúgio. E estabeleceu a cidade de refúgio. Então esse camarada aqui, ele saía correndo, batia na porta da cidade de refúgio e dizia, ó, eu matei um camarada, mas eu não tive culpa. Espera aí, vamos chamar os anciãos. Os anciãos vinham, porta, é o fórum, o cartório, está ali, e ele era avaliado ali. Bom, se de fato ele teve culpa, não teve dolo, então você pode entrar. Agora, irmãos, não era fácil não, tá? Ele tinha que interromper as suas atividades. Se ele tinha uma lojinha, ele nunca mais aparecia na lojinha. Se ele tinha uma namorada, a namorada nunca mais ia ver a namorada, até que morresse o sumo sacerdote. Se ele tinha um investimento, não tinha conexão, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Acabou. Ele ficava ali. Abriu mão dos seus bens, se afastar da família, se ele amava a sua esposa, e tinha uma vida, a prática da conjugalidade, né, alegre, feliz, já não tinha mais. Se ele tinha filhos, se ele tinha neto, acabou, amigos. Se ele gostava de um futebol, acabou, vamos dizer lá dentro. Mas não era impunidade, havia um preço. Tinha um preço. Eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, Jesus é o nosso lugar de refúgio. Diga para o seu irmão, Jesus é o nosso lugar de refúgio. Meus irmãos, eu decidi morar nessa cidade. Inclusive, o sumo sacerdote já até morreu. Mas eu disse, não vou sair daqui. Não, você pode sair, passear. Eu não vou sair daqui, não. Eu vou morar aqui. Por que eu vou morar aqui? Eu decidi morar. E eu decidi ficar. Por quê? Vou explicar para os irmãos. Primeiro, por quê? Por causa das minhas impurezas. Eu ainda trabalho as impurezas. E a gente precisa crucificar tudo isso. E quem que não é impuro, volta e meia, num pensamento, no olhar, numa especulação, numa conjectura? Às vezes está eu, o Sione, vendo um programa de televisão. Às vezes está a Raíssa ou o Daniel na sala, e a gente se vê uma saia justa ali, nos expondo, e pecamos ou podemos pecar. Quantas vezes cansados? Quantas vezes cansados? Vou fazer 29, 30 anos, não lembro, de ministério. Às vezes cansa. O que você faz, pastor? Corre para ele.
tem que ficar na cidade. Quantas vezes o desgaste das relações pessoais, o desgaste com alguém, o que você faz? Correr para Hebrom. Hebrom. Fraco. Fraco a gente perde as forças, né? E perde as contas de quantas vezes fraco. O que a gente faz? Bezé. Corre para lá. Consternado, humilhado, preterido. Você pensa que só com você? Com o pastor também, muitas vezes. Humilhado muitas vezes. O que a gente faz? Ramote. Corre para lá. Se refugia lá. Muitas vezes, o mundo, né? Essa questão de lavar os pés é porque sempre que a gente transita na vida, a poeira, os pecados do mundo vai sujando a gente. A gente tem que sempre lavar os pés uns dos outros. E a gente tem que correr para Golã. Eu corro para lá. Eu tenho que todo dia lembrar, você é um cara separado, você é separado. Todo dia eu lembro isso. Você é separado. Olha, opa, que isso? Você vai ouvir o quê? Vai ver o quê? Vai aonde? Está olhando para quê? Está pensando em... Não, você é separado, olha. Tem que correr para lá. Agora, irmãos, estar em Cristo, que é a nossa cidade de refúgio, demanda renúncia, afastamento. Você abre mão de algumas coisas. Porque só dentro desses muros nós estamos seguros. Eu quero dizer para você que, não obstante, você, não sei se você veste a carapuça, eu visto, tendo a possibilidade de estar cometendo, vier a cometer todos esses tipos de pecados, né, tudo isso aqui, eu quero dizer para os irmãos que eu sou um pecador que não vale muita coisa. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer. Faço nossas minhas palavras. Eu quero dizer para os irmãos, espero que todos possam fazer eco comigo. Apesar dos meus pecados, apesar de eu não valer muita coisa, eu quero dizer para os irmãos, eu estou seguro. Quem pode dizer isso? Eu estou seguro. Eu estou seguro. Eu estou seguro, irmãos, porque eu tenho culpa no cartório. Eu sou um pecador. Na verdade, todos temos culpa. Na verdade, jamais nasceu nem nascerá alguém que não tenha culpa no cartório. Já nos vem a culpa que herdamos de Adão, e assim que Eloá começar a se movimentar, você já vai ver que a minha neta é uma grande pecadora também. Porque nascemos assim. Então precisamos ir para a cidade de refúgio. E agora, irmãos, eu preciso estar em Cristo, mas pensa que era só correr para lá, está tudo bem. Não, tinha um preço. Tinha um preço. A questão não é se somos pecadores ou não. Pois todos somos. A questão é, pergunta ao seu irmão, de que lado do muro você está? Se você está do lado de fora do muro, culpa você já tem. Mas pastor, eu não matei ninguém. Então eu vou te ensinar sobre pecaminosidade. Para Deus, qualquer pecado é pecado e tem o mesmo peso. Lembra da musiquinha que não existe pecado, pecadinho, pecadão? As consequências podem ser diferentes, mas é uma ofensa a Deus. Você que mente é tão pecador quanto você que adultera. Você que adultera é tão pecador quanto você que nega a ajuda ao irmão. Você que nega a ajuda ao irmão é tão pecador quanto alguém que matou alguém semana passada. Eu espero até que ninguém aqui tenha matado alguém semana passada. Mas se não matou, irmãos, com uma faca, com um revólver, com estrangulamento ou com envenenamento, matou com a sua raiva, matou com a sua indiferença, matou com o seu desdém. E olha, uma coisa que mata é menosprezo. Como o menosprezo mata. A questão não é se você é ou não é, eu sei que você é. Você é um ser humano. A questão é de que lado do muro você está. Portanto, tendo pecado intencionalmente ou não, também não importa se você teve desejo, se você premeditou ou não premeditou, se foi intencional ou não foi intencional, se foi culposo ou não importa. Ele, Jesus, é o nosso Salmo 46, que ele vai dizer, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É interessante, a Bíblia não fala muito sobre isso, até que morra o sumo sacerdote. Bom, nosso sumo sacerdote, eu acho que essa é uma tipologia, eu não tenho o direito e nem a propriedade, né, e nem reunir todos os estudos para falar o que eu vou dizer.
mas é o que eu acho. Eu acho que esse sumo sacerdote também é uma sombra, também é um tipo de Cristo. Porque foi na ressurreição que Jesus consumou a nossa justificação. Foi na ressurreição que ele consumou a obra na nossa vida. Logo, até que morra o sumo sacerdote, nós estamos ao mesmo tempo livres, porque o nosso sumo sacerdote já morreu. Nosso sacro, sumo, santo sacerdote perfeito, né, como diz o autor aos Hebreus, superior sacerdote. Ele morreu, mas ainda nós permanecemos nele. Porque fora dele não há segurança, não há salvação, não há vida, não há paz, não há alegria, não há felicidade, não há prazer. Fora dele não há nada, irmãos. Tudo existe, subsiste nele, para ele e por meio dele. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu queria terminar com o que eu acredito ser o Evangelho. E eu queria terminar, não assim, tomando cuidado de não ser legalista, mas eu queria terminar com o que eu entendo que é o Evangelho. Porque se você está na cidade de refúgio, quem é a cidade de refúgio, irmãos? Se você está na cidade de refúgio, quem é a cidade de refúgio? Se você está em Jesus, você está livre do vingador. A ira de Deus, que um dia se manifestará contra toda criatura, não vai tocar em você. Amém? Satanás não tem poder, porque ele é o acusador dos irmãos, diz o Apocalipse. Ele não tem, quem tentará? Não tem acusação. Satanás não pode tocar em você. Não pode. Amém? E também, irmãos, o poder do pecado não domina mais a sua vida. Então, você está muito bem. Fala ao teu irmão, você está bem demais. Não. Mas fala para ele assim, ó, dentro dos muros. O que é dentro do muro, irmão? Em Jesus. E João, irmãos, ele vai ajudar a gente. E é aqui que mora o desafio. Não mora o problema, não. É aqui que mora o desafio. João vai ajudar a gente. Evangelho de João, capítulo 8, 31, 15, 4, 15, 7. Vamos ler? Numa tacada só aqui, todos nós. Lê comigo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus. 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Em primeiro lugar, para você não ter a ira de Deus sobre a sua vida, para Satanás já não ter o direito de tocar e bagunçar a tua vida, e para que o pecado não domine sobre você, em primeiro lugar, você tem que ser um discípulo. Porque hoje, irmãos, a cidade de refúgio é uma cidade de discípulos. Você corre para lá. Você pode correr para Hebron, Bezé. Você pode correr para Golã. Olha, você pode correr, irmãos, para uma dessas. Mas hoje não é assim. Hoje você corre para Jesus. E para correr e permanecer em Jesus, tem que ser discípulo. Jesus fez uma cisão quando o seu ministério estava completando 2/3, né? Quando estava completando 2/3, ele parou, olhou para a multidão e disse, opa, para aí, gente, um minutinho só. Que povão me seguindo, né? Coisa linda, muita gente. Mas daqui para lá, agora o estágio é outro. Quem não negar o pai e a mãe, seus irmãos, por amor a mim, não pode ser meu discípulo. E quem não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, também não pode ser meu discípulo. Muitos dali já o deixaram. E ele ficou com bem poucos. E esses irmãos permaneceram na cidade de refúgio. Você acha que alguém poderia matar Paulo? Quando Paulo vai falar da morte dele, é interessante, quando você vai ver no grego, ele diz mais ou menos assim. Ele não diz que eu vou morrer, vão me matar. Ele diz, chegou o dia da minha partida, chegou o dia da minha promoção. Porque ele estava na cidade de refúgio. Um homem, uma mulher, um menino, uma menina, um moço, uma moça, um batizado nas águas, um que compartilha da ceia do Senhor, um discípulo do Senhor, meus irmãos, ninguém pode tocar. Ainda que tenhamos culpa, se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos purificar. E aí você é protegido pelo Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, se você está na cidade, você dá fruto. Quem permanece nele está frutificando. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai falar sobre o amor, que é o fruto do Espírito. E ele fala o amor à alegria, o amor à paz, o amor à longanimidade, o amor à benignidade. Ele vai falando dos gomos desse fruto, mas é o amor. E os frutos do Espírito Santo, irmãos, faz com que eu e você tenhamos, sabe o quê? Paz com todos, relações curadas, uma dádiva de Deus para perdoar com uma facilidade incrível. Não é coisa do homem, não, coisa de Deus. Fruto do Espírito. Uma paciência de andar a 5ª milha com quem lhe está maltratando e lhe ofendendo. Para permanecer na cidade, você é discípulo, você está frutificando. E por último, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer em Jesus é permanecer no discipulado. Permanecer em Jesus é permanecer se permitindo dar frutos. E permanecer em Jesus é guardando a palavra, obedecendo a palavra. O Mateus, quando escreve o seu livro, ele vai dizer assim, lá no capítulo 28, nos versos 18 e 19, ele vai dizer assim: ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Como é que é fazer discípulo? É ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. E aí a palavra permanece em você e você pratica a palavra. Meus irmãos, corra para Jesus. Diga para o seu vizinho, corra para Jesus. Ele é a nossa cidade de refúgio. Meus irmãos, não saia de Jesus. Não saia da cidade de refúgio. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua culpa. Eu não sei qual foi o seu erro, o seu pecado. Eu estou recebendo uma família, você não conhece. E o casal falou assim comigo: pastor, nós estamos começando errado e fazendo a coisa errada. E eu estive aí na igreja. E eu não sei se o senhor vai me aceitar. Eu aproveitei, eu disse: minha irmã, se você está arrependida e está procurando refúgio e conserto para a sua vida, quem sou eu para não aceitar, irmã? Eu disse para ela: Jesus é o teu refúgio. Quando a gente tem uma culpa, né, irmãos? Quando a gente errou de propósito ou não, quando a gente está vivendo no erro, o Espírito Santo dizendo: você está errado, você está errado. Muitos de nós nos afastamos, nos esquivamos, inclusive achamos, sabe o que a gente acha? Poxa, o pastor está no nível superior. E aquele irmão ali, pelo rosto dela eu vejo que ela está também em outro nível. Meus irmãos, estamos todos na cidade de refúgio. Todos. Eu corri para cá. Todo dia eu corro para cá. Para onde, pastor? Para a presença dele. Todo dia. Diz: Jesus, me protege do meu mundanismo. Me protege das minhas culpas, do meu cansaço, das minhas culpas por ter humilhado alguém ou por alguém ter me humilhado. Me ajuda, Jesus. E aí, vivendo a vida, fazendo de tudo, por todos os meios, para que de alguma forma eu seja um discípulo. Fazendo de tudo, esmurrando até o próprio corpo, para que o Espírito Santo apareça e eu desapareça. E todo dia lendo a Bíblia, meditando. Buscando, né? Para que alguma coisa da Bíblia fique em mim. E quando alguma coisa da Bíblia ficar em mim,
Eu me transformo em alguém parecido com o autor da Bíblia. Aí todo dia eu leio. Puxa, Jesus aqui. Olha Jesus aqui. Olha como é que ele fez. Agora eu estou entendendo. Olha como eu não sou. Como eu estou feio, meu Deus, nessa foto aqui. Porque eu me coloquei aqui. Eu sou esse. Estou entendendo, Senhor. Paciência, meu Deus. Para que a palavra permaneça na gente. E assim, irmãos, a gente vai vivendo na cidade de refúgio, que é Jesus.